Eu ouvi a história de que, na verdade, o filho do Barroso tentou embarcar para os Estados Unidos de Londres e não conseguiu. Não é que não houve constrangimento. Houve constrangimento, sim. Tentou voltar para os Estados Unidos. Essa é a galera que faz esse programa ser o mais assistido do Brasil. Vocês que cravam o dedo no like, que apertam o botão do repost, que comentam, que mandam o programa nos grupos de WhatsApp, que repostam o programa nas redes sociais, que mandam para os amigos e também para os inimigos que estão desesperados, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Mas para continuar essa lista das pessoas cujas vidas mudaram, e muito, depois das sanções, a gente tem também ninguém menos do que Luiz Roberto Barroso, que disse tá agora arrependido. Arrependimento é uma coisa bonita. Bota um vídeo aí para eu reagir, Brunão. O que foi dizer vencemos o bolsonarismo, né? A frase foi... Nós derrotamos a frase... Você lembra bem? Não, eu lembro bem, porque como é a única coisa que eu me 12 anos e 3 meses, é a única coisa que eu verdadeiramente me arrependo. E aí, há muitas razões para isso. A primeira é que quando eu falei que nós... primeiro eu preciso contextualizar. Foi num congresso da Uni, em que eu aceitei debater regulação de redes sociais, mas quando eu ia começar a falar, o palco foi... O que caceta tá fazendo num congresso da Uni, né? A Uni que é uma organização estudantil política da esquerda, mas continuemos. 30, 40 pessoas de oposição à gestão da Uni, e que atendia pelo sugestivo nome de fagulha revolucionária trotskista. E quando eu comecei a falar, eles começaram a Que gente bacana. bater, soltar corneta, bater bumbo e a gritar para me impedir de falar. Eu me aguardei um pouco, não pararam, aí eu comecei a gritar para ver se as pessoas que estavam querendo, tinha 1.000 pessoas, e quem estava me impedindo de falar eram 30, 40 pessoas. Mas aí chegou uma hora que eu desisti, porque era impossível fazer a minha voz prevalecer sobre a gritaria. E foi quando eu falei, para vocês estarem aqui fazendo esse papel, nós derrotamos a ditadura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos a censura, nós derrotamos o bolsonarismo. Esta frase foi infeliz, por algumas razões. A primeira é que deu a impressão que o nós era o Supremo, nós era a sociedade brasileira. Isso foi logo depois das eleições, e o presidente não tinha sido eleito. Segundo, porque até o meu modo de ser, eu nunca faço um argumento personalizado, fulanizado. O que nós derrotamos mesmo foi o extremismo, foi uma forma intolerante, agressiva, grosseira de se fazer política. Quando você fulaniza, você faz uma generalização ruim. Eu me referia só aos extremistas. Milhões de pessoas votavam no ex-presidente, de modo que foi uma falta de respeito com as pessoas que votaram legitimamente no presidente dizer aquilo. Eu liguei para a minha assessora de comunicação social, que é a Mariana, e falei, Mariana, deu ruim aqui. Eu, na circunstância aqui, cercado, palco cercado, uma coisa bem agressiva, produzi uma frase ruim. Só que tava tanto barulho que eu acho que ninguém ouviu. Só que, não, mas o que aconteceu? Ninguém ouviu. Só que um site de notícias conseguiu, por um processo tecnológico, separar a minha voz do barulho externo. E então, o que ele fez? Tirou o barulho externo, então aparecia eu gritando. Nós derrotamos. Porque, evidentemente, sem barulho externo, parece que eu estava fazendo um comício, eu estava só tentando ser ouvido. Foi muito ruim. Entendi. Quer dizer, então, Barroso, que quando você disse que derrotou o bolsonarismo, acabou dando a impressão de que você estava falando que havia derrotado o bolsonarismo. Entendi. Quando a gente fala as coisas, dá a impressão de que a gente está falando as coisas que a gente fala. Você vê como é que é um negócio curioso? Essa coisa de comunicação, né? Uma coisa curiosa, você falou que derrotou o bolsonarismo, aí as pessoas entenderam que vocês tinham derrotado o bolsonarismo logo depois das eleições. Eu imagino que perdeu o Mané também, não a Mola, também tenha sido ali num momento, né? A pressão, eu fico bonito, eu acho bonito esse arrependimento, apesar de parecer um pouco cara de pau, né? Eu fico só preocupado porque tem essa história de que você estaria discutindo deixar o Supremo Tribunal Federal. Vejam esse trecho da entrevista para a Globo News. As suas pretensões profissionais, ministro, o que esperar? Tem muito político aí interessado aí em vaga no Supremo, não dá para perguntar, deixar de perguntar, né? Não, Vitor, eu já disse isso e vou dizer com toda a franqueza. Quando minha mulher era viva ainda, eu já estava doente, eu tinha um ajuste com ela de sair depois da minha presidência e aproveitar ainda um restante de vida que ela pudesse ter para a gente passear e, enfim, eu ter mais atenção para ela, que a vida no Supremo absorve demais. Essa motivação eu já não tenho. Nesse momento, eu vou ser muito sincero para você, eu vou fazer um retiro espiritual no final de outubro, eu não consegui sair antes. De quanto tempo, ministro? Uma semana. Uma semana? Uma semana. E aí, eu vou decidir. Eu sou feliz do Supremo, tenho uma relação bacana com os meus colegas, gosto do meu trabalho. Às vezes tenho a sensação de já ter cumprido um ciclo.
Eu gosto de vida acadêmica, como você sabe, tinha alguns convites nos Estados Unidos, tem convites de outras partes do mundo. Não tenho vontade de viver fora do Brasil, mas eventualmente ir aqui e ali. Eu realmente não... O dos Estados Unidos... Paris? Embaixador em Paris não é uma das minhas cogitações. Até liguei para o embaixador Ricardo Neiva, que é meu amigo, para dizer que eu não quero o lugar dele, nem de nenhum embaixador. Se for para ficar no setor público, eu ficaria no Supremo. O Supremo tem muitas coisas boas, inclusive a visibilidade na participação no debate público. Mas me limita muito. Influência, né? Limita o que eu posso dizer, limita como eu posso me comportar. É mesmo? Quem vê não percebe não, Barroso. Quem, assim, olhando daqui de onde a gente não vê essas limitações, não. Isso é você limitado? Esse é você limitando a forma de fala e comportamento? E tem um lado negativo, o Valdo e Victor aqui e Márcio, é a exposição das pessoas de quem você gosta. Então, minha mulher sofria imensamente, porque as pessoas atacavam no Instagram dela, meus filhos, todo mundo acompanhou, nenhum passou nenhum constrangimento, felizmente, mas assim, um nível de maldade na rede social, de uma maneira geral, os ataques, ter que andar na rua cheio de segurança, essa é a parte, é o contraponto a uma participação com visibilidade no debate público. A pergunta que eu mais escuto todas as vezes que eu vou às ruas, em qualquer cidade de Goiás ou do Brasil, a pergunta é: o que a gente pode fazer para parar essa ditadura do judiciário? De que forma a gente pode devolver o Brasil à normalidade, acabar com essa perseguição, acabar com as prisões ilegais e soltar os prisioneiros políticos? Bom, a resposta você já deve saber, mas vale a pena lembrar. Apenas a maioria no Senado é capaz de resgatar o Brasil. Não importa quem seja eleito como presidente, não importa quantos deputados federais a direita faça, apenas o Senado tem a prerrogativa constitucional de colocar um freio nessa ditadura do judiciário e de levar adiante o impeachment do Alexandre de Moraes. E não basta ter uma maioriazinha simples, não. Hoje nós temos 41 senadores favoráveis ao impeachment do Alexandre de Moraes, porém o presidente da casa, o Alcolumbre, o protege. Inclusive, muito provavelmente virá a ser também mais um sancionado. Então por que isso aconteceu? Porque quando foi feita a votação para presidente do Senado, a maioria votou no Alcolumbre e ele teve mais votos, então ele é que decide. Ele tem nas mãos a prerrogativa de decidir se abre ou não um processo de impeachment ou até mesmo uma CPI do abuso de autoridade. CPI da toga ou até mesmo CPMIs. A única solução que o Brasil tem, isso que fique bem claro, porque às vezes as nossas atenções ficam muito voltadas apenas à presidência, a única solução para tirar o Brasil dessa situação que ele está agora é termos maioria no Senado. E o PT entende isso, tanto que ele entende que já está trabalhando. Há um ano da eleição, direita e esquerda priorizam vagas no Senado. Não é só a direita que está priorizando isso. O PT, a esquerda, sabe que se eles não tiverem maioria no Senado, não tiverem controle do Senado, o Senado também não só pode fazer impeachment do Alexandre de Moraes e de outros violadores dos direitos humanos, pessoas que desrespeitaram a Constituição, mas como também pode bloquear o presidente de esquerda. Suponhamos que a esquerda esteja convicta de que eles vão conseguir reeleger Lula. Eles sabem que se nós tivermos maioria no Senado, não há a menor possibilidade do governo Lula fazer qualquer coisa. E conseguir maioria no Senado é mais fácil. São apenas 81 senadores, enquanto na Câmara dos Deputados, que são 513. Fazer maioria de direito na Câmara dos Deputados é extremamente difícil. A nossa intenção é chegar a 1/3. Nós somos hoje em torno de 1/5. Nós temos 100 deputados que são realmente de direita e da oposição. A nossa intenção é chegarmos a aproximadamente 160, 170 deputados. Isso com muita esperança mesmo, tá? Mas o Senado já está meio que configurado com maioria de direita. E a esquerda vai fazer tudo para impedir que a gente chegue lá. Então o quadro hoje é o seguinte, tá? Nós temos hoje 30 que são governistas e 31 da oposição. Porém, os governistas conseguem mudar, modificar, manipular os votos de boa parte do centrão, esses que flutuam. Dos mandatos que vão acabar agora, 23 da esquerda vão acabar, 14 da direita vão acabar, ou seja, eles vão buscar a reeleição. Já vamos ficar com maioria. Nós já vamos ficar com 17 senadores de maioria de direita. E eles vão perder 23 cadeiras. São essas cadeiras que a gente tem que disputar.
Como ficam sem os senadores em fim de mandato? Então nós ficaremos com 17, né? Os que vão continuar até 2030, 17 são de direita e apenas 7 são de esquerda. Se a gente mantém essa proporcionalidade aqui, nós teremos a esmagadora maioria do Senado, algo que nunca foi visto antes. A situação é tão desastrosa para a esquerda que o Lula está colocando metade dos ministros para disputar eleições. Então olha só a quantidade que vão para Senado. Simone Tebet vai para Senado. Alexandre Silveira para o Senado, Carlos Fávaro, Senado, Silvio Costa, Senado, Rui Costa, Celso Sabino, André Fufuca, todos esses são ministros hoje do Lula que vão para o Senado. Para concluir, nós temos que escolher os nossos senadores nos seus estados e apoiá-los sem hesitação. Então nós temos vários candidatos que já estão se colocando aí, que já tem um nome bem forte. Nós temos Sanderson no Rio Grande do Sul, nós temos o Capitão Alberto Neto no Amazonas e vários outros, eu não vou listar todos, mas pelos nossos cálculos, se nós fizermos, gente, olha só como que não está distante para a gente resgatar esse país. Se nós fizermos, são 54 próximos votos, próximos vagas, se nós fizermos 24, apenas 24, com esses 17 que já vão ficar, isso dá 41. Isso é maioria no Senado. Isso quer dizer que a gente pode eleger o nosso presidente do Senado, e este presidente do Senado vai ser de direita, raiz, ele vai poder dar abertura no processo de impeachment, e ele, junto com a maioria do Senado, poderá finalmente dar um basta no que está acontecendo. Então a salvação do nosso país não está longe. Eu acho que muitos vão ser perseguidos ainda, talvez presos, censurados, vidas destruídas, mas nós temos que nos manter resilientes e fazer a maioria no Senado. Sinceramente, gente, o próprio Bolsonaro disse isso. A maioria no Senado é mais importante do que qualquer que seja o candidato à presidência em 2026. Essa foto explica melhor do que ninguém contra o que a gente luta. O que é isso? São 3 caras que não têm voto decidindo o destino e o futuro de um país inteiro. Eu tenho que dizer uma coisa a vocês aqui. Eduardo Bolsonaro é uma das pessoas menos interessadas em poder que eu conheço. E eu acho que é por isso que a gente se dá tão bem. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto dele. Porque, afinal, os grandes líderes são aqueles que não são apegados ao poder e entendem que há uma missão infinitamente maior do que o cargo que eles ocupam. No caso do Brasil, o que a gente precisa é de um sucessor, não é o espólio político do pai. O que nós precisamos é de um sucessor para esse movimento que se chama de bolsonarismo. E não é porque nós precisamos substituir o presidente Bolsonaro. Mas Bolsonaro tem 70 anos de idade com a condição de saúde prejudicada. A presidência da República suga a vida de uma pessoa de forma inimaginável. Tem aquela famosa foto do Obama, né? O antes e depois dele chegar à presidência dos Estados Unidos. O próprio meu avô sofreu, fez ponte de safena, infartou como presidente. A presidência destruiu a vida do meu avô, a saúde dele. É problema o dia inteiro, é pouco tempo de sono, é sempre, não o Lula que está encaixaçado o tempo inteiro, mas os outros é sempre uma emergência para resolver, é uma mentira da mídia para derrubar, você não tem um segundo de descanso. Eu não desejo essa vida, eu vi isso dentro de casa, eu não desejo essa vida a ninguém. Mas o fato é que nós precisamos de um sucessor para o movimento que se chama de bolsonarismo. Mas o que é o bolsonarismo? O que é bolsonarismo? Eu às vezes acho que, por mais estranho que isso possa soar a vocês, nem mesmo o Bolsonaro compreende bem o que é o bolsonarismo. Eu explico. O bolsonarismo, ele é um movimento que está contido dentro de um movimento maior do Ocidente, chamado Movimento Nacional Populista. O Bolsonaro e o bolsonarismo são a face brasileira desse fenômeno, que é um fenômeno global. Então, nos Estados Unidos, a gente tem, obviamente, o maior nome disso, que é o Donald Trump. No Reino Unido, a gente tem o Nigel Farage. Na Hungria, a gente tem o Viktor Orbán. Em Portugal, a gente tem o André Ventura e o Chega. Na Espanha, a gente tem o Santiago Abascal, o Vox. Na Itália, a gente tem a Meloni. Na Argentina, a gente tem o Milei. E, de fato, no Brasil, não há ninguém que simbolize esse movimento melhor do que o presidente Bolsonaro,
com toda aquela simplicidade dele, o contato direto com o povo, a franqueza, o movimento nacional populista é muito autêntico, o Bolsonaro é muito autêntico, a forma de se comunicar, a forma de se conectar com o povo. Se conectar com a pessoa comum. Gente que nunca teve interesse em política, que passou a amar a política e amar o presidente Bolsonaro. Isso é dele, isso é Deus, colocou a mão nele e falou assim, é você. Mas a natureza do nosso movimento é, acima de tudo, um movimento anti. Não um movimento propositivo, ele é um movimento anti-algo. Ele é um movimento anti-sistema, ele é um movimento de rebelião, de revolta. Ele é a revolta de você, a sua revolta, a revolta das pessoas comuns contra uma elite. Que é muitas vezes uma elite financeira, que é, por exemplo, a Faria Lima, uma elite intelectual e acadêmica, as universidades, os pseudocientistas, né, as cartinhas da USP e não sei o quê. A elite midiática, a velha mídia, representada aí especificamente pela Globo News. E uma elite política. Uma elite política, o centrão, o establishment. Todas essas pessoas que montaram um esquema de poder que só beneficia a elas, que não enquanto você paga a conta e se ferra. Que propõe algo que nós reconhecemos como, na maioria das vezes, demoníaco. Ora, na política, o movimento nacional populista, que no Brasil é o bolsonarismo, é uma revolta contra isso daqui, ó. Essa é a revolta, é isso que nós somos. Nós somos uma revolta contra isso. Essa foto explica melhor do que ninguém contra o que a gente luta. O que é isso? São 3 caras que não têm voto decidindo o destino e o futuro de um país inteiro. A última eleição em que o Temer participou sendo votado de forma direta foi em 2006, 20 anos atrás, quando ele foi o deputado menos votado, o menos votado do MDB de São Paulo. Michel Temer era em 2006, quando alguns de vocês não tinham nem nascido, e muitos de vocês não tinham nem cabelo no saco. Em 2006, ele foi o deputado menos votado do MDB de São Paulo. O Paulinho da Força, o relator do projeto da anistia, escolhido a dedo por Alexandre de Moraes e Hugo Mota, pelo establishment político, é o quê? É um suplente de deputado. Que só assumiu porque quem foi eleito no lugar dele foi, aliás, cassado pelo TSE. Então, Paulinho da Força não está aí pelo voto popular. Está aí por uma decisão do TSE. E por isso foi eleito a dedo pelo Alexandre de Moraes para relatar o PL da anistia. Aí olha que engraçado, né? Paulinho da Força foi escolhido a dedo por Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes foi escolhido por Michel Temer, que também está na foto. E por fim você tem o Aécio Neves, que é um ex-político em exercício. Depois de inúmeros escândalos e casos de corrupção em que esteve envolvido, um cara que saiu de ex-candidato à presidência da República, que pode até ter tido a eleição dele roubada, ex-senador por Minas Gerais, ex-presidente da Câmara dos Deputados, hoje ele mal consegue se eleger deputado federal. E isso aí, essa imagem, é o símbolo do establishment. Pessoas que não têm apoio popular, decidindo as pautas mais importantes do país, com o apoio imenso de quem? Da Globo, da Faria Lima. O nosso movimento, isso que você chama de bolsonarismo, é um movimento anti esses caras. É só isso. Porque é isso que os caras da Globo querem que volte. Um bando de políticos com projetos pessoais de poder que preferem vender a mãe do que perder o cargo.
São os Ciro Nogueira. O cara tá vendo que a reeleição no Piauí tá difícil e vai se colar no grupo que ele acha que vai vencer as eleições no ano que vem. Porque assim ele não perde a boquinha, não perde os instrumentos de poder e de enriquecimento. Isso é projeto de poder. Isso é um projeto de poder. O nosso movimento não é um movimento de projeto de poder. Ele é um movimento de destruição dos seus projetos de poder. Eu não estou aqui para ter poder nenhum. Eu estou aqui para acabar com a vida de todos vocês. É só isso que eu estou fazendo aqui. Eu não tenho proposta nenhuma. Eu só quero que vocês se fodam. É só isso. Agora, alguém precisa carregar essa bandeira eleitoralmente. E eu posso dizer que tem que ser alguém que não tenha essa visão, não tenha esse projeto pessoal. E Eduardo Bolsonaro, meus amigos, é assim, não tem projeto de poder pessoal. Se tivesse, ele não tinha aceitado a chance de perder o mandato e a eleição para o Senado em São Paulo para vir para os Estados Unidos, viver uma vida de classe média e lutar pela liberdade. Então, a questão sobre Eduardo, a meu ver, é muito simples. Não há outro candidato antissistema que esteja pronto para suceder o Jair Bolsonaro. O meu entusiasmo, que foi precoce, mas válido e verdadeiro, e se mostrou bem fundamentado em relação ao Eduardo Bolsonaro, é justamente porque eu tenho o privilégio que vocês não têm de conhecê-lo pessoalmente há anos e saber que ele é uma pessoa simples, razoável e com uma visão estratégica aguçada. Agora, pouco hoje de manhã eu estava em reunião com ele e mais algumas pessoas discutindo estratégia e eu não preciso perder um segundo do meu tempo para explicar uma estratégia boa ou ruim ao Eduardo. Ele entende na hora, volta com contraponto, a gente debate, fecha a estratégia e está decidido. Não tem vaidade, não tem vontade de fechar acordo caracu, não tem insistência. Eduardo lidera e lidera pelo respeito.